Seja valente 13787 na ecologia, 13787 meio ambiente. 13787 Arthur Valente é o meu vereador. Seja valente 13787 melhor cidade, 13787 diversidade. 13787 Arthur Valente, é com ele que eu vou. seja valente 13787 pela educação, 13787 pela saúde. 13787 Arthur Valente é o meu vereador. Vote 13787, Arthur Valente para vereador. Seja valente, JF. É possível termos o Rio Paraibuna despoluído e uma Juiz de Fora mais justa, diversa, humana e ecológica. Bom dia, pessoal. O Arthur falou aqui de Chapéu d'Uvas. É até engraçado se você chegar para o cidadão hoje e dizer que ele consome na casa dele água do Rio Paraibuna. Eu nasci aqui em Juiz de Fora e nasci com essa questão do Rio Paraibuna. Então eu tenho essa vontade de ver o Rio Paraibuna despoluído. Nessa eleição, Juiz de Fora tem opção. Eu já escolhi, Arthur Valente. Arthur é pré-candidato a vereador pelo PT em favor do meio ambiente, da ciência e da defesa da vida. Jovem, com 38 anos, biólogo, ambientalista, marido da Débora, pai da Marina, natural aqui de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem um potencial enorme com a represa de Chapéu d'Uvas, um grande desafio também. E a questão da habitação, do trânsito, de uma melhor qualidade da moradia das pessoas, então do saneamento básico. E a gente quer essa Juiz de Fora melhor. Estamos vivendo um momento político crucial. O modelo de exploração da natureza que temos adotado é um modelo que gera absurda desigualdade social. Precisamos mudar de vez nossa relação com o meio ambiente. Nosso futuro depende das decisões que cada um de nós tomarmos nesta eleição. O poder público necessita de fiscalização e Arthur oferece um equilíbrio capaz de convergir pontos de vistas diferentes. Porque a gente foi educado aqui de forma até privilegiada, de forma gratuita, pela Universidade Federal, pelo Colégio de Aplicação, e a gente tem um dever de passar esse conhecimento. Filho do ex-deputado Agostinho Valente do PT, Arthur conheceu o ambiente da boa política cedo. Desde criança, ele acompanha a carreira política do pai. É uma pessoa que conhece a importância de se trabalhar para o bem comum, pela ecologia integral do acesso à vida digna, por isso está ciente da responsabilidade da vida pública. Arthur tem um histórico de luta pela preservação da natureza. É analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas. Foi secretário do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Preto e Paraibuna. Atuante nas audiências públicas, foi defensor da criação do Parque na Mata do Crambeque. E sabe o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, pertinho de Bitipoca? Então, o projeto do parque teve os cuidados do Arthur, sempre com uma equipe competente e humana. Parabenizar o Arthur, que está coordenando aqui o Instituto Estadual de Floresta, e que o Instituto Estadual está fazendo uma série de intervenções aqui na região. Foi noticiado recentemente a possibilidade da criação do Parque Estadual da Serra Negra, da Mantiqueira.
Não dá para deixar passar. Chegou a hora de você também se comprometer em criar uma sociedade que supere a exploração dos recursos naturais e do trabalho humano. E o caminho passa pela transição ecológica, na cidade e no campo. Arthur representa essa vontade, do trato correto com a terra, do respeito ao trabalhador e trabalhadora, buscando desenvolvimento social com a soberania alimentar que tanto Juiz de Fora precisa ter agora. A minha missão é construir uma política social que seja também ecológica. E agora você tem opção e eu te convido a vir a ser valente comigo. Seja valente, JF. Seja valente, JF! Seja valente, JF. Sejam bem-vindos, este é o programa Transição Ecológica com Arthur Valente. Toda semana um bate-papo especial para falarmos de ecologia na política. Acompanhe a nossa série aqui na Ecoar TV JF. Estamos hoje recebendo Pedro Tchê, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Pedro Tchê, seja bem-vindo. Ô Arthur, eu agradeço esse convite, muito bom, né, poder estar conversando com outro irmão de outro estado, fazer esse intercâmbio, né, essa aproximação e vamos junto sim. Vamos junto. O que precisar pode contar com a gente. Beleza, eu também aqui, candidato a vereador também pelo PT. Aqui a bandeira é Transição Ecológica. Eu acompanho você nas redes sociais, lá no Instagram, Pedro Tchê Oficial. Isso mesmo, Pedro Tchê Oficial. A galera que quiser seguir, só dá o joinha lá, e já vai estar recebendo o nosso conteúdo, sabendo nossas atividades não só do estado, mas também nacionais. A gente replica também que é o conteúdo de outros estados ou o que é feito em caráter nacional também pelo movimento. Muito bom. E hoje convidei você aqui porque você tem uma luta muito bacana, muito interessante, poder contribuir bastante, que é o tema da segurança pública. Você tem uma bandeira aí da segurança pública, dos policiais antifascistas, e eu queria que você explicasse um pouco essa bandeira, mas antes de tudo, quem é Pedro Tchê aí na fila do pão? Eu achei que esse termo só precisasse aqui, hein? Mas, Arthur, primeiro dizer também que a causa que você defende é valorosa. Eu acho que, inclusive, o que vier de mais expressivo no mundo vai vir justamente da questão ecológica. Pode ver que a própria Europa está seguindo o caminho que a esquerda, os progressistas, são do Partido Verde, são a causa ambiental, muito relacionados. A gente até tentou aqui algumas coisas, ajudar nessa parte, né? A Revolução dos Baldinhos, a gente tentou implementar aqui algumas escolas, movimentos, mas acabou que ficamos presos dentro de uma burocracia, mas quem sabe, né, na frente a gente possa unir as pautas de segurança pública e também a questão ecológica, o meio ambiente. Mas falando um pouco do Pedro, que você pediu, a Polícia Civil em 2012, né, tem 8 anos de profissão. Sou muito satisfeito em ser policial, embora extremamente crítico, né, com a forma como se faz polícia. Adoro minha profissão, mas recrimino como muitas vezes a gente atua, né, e a resposta que a gente dá à sociedade é muito ruim. Já fui diretor do sindicato dos policiais civis aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas a minha vivência lá não durou muito, porque também entrei no movimento de policiais antifascistas. Então, a perseguição foi muito forte por parte da minha própria base e achei melhor sair, né, desvincular
e seguir meus próprios rumos na minha militância, que eu hoje abraço como uma causa diária. Eu respiro, acordo e durmo pensando no movimento, né? Pensando no que a gente pode trazer para a sociedade. Então, isso seria o Pedro. Também sou membro do Movimento Nacional de Favelas e Periferias, membro do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura aqui do Rio Grande do Norte, que são outras duas inserções que me fazem muito feliz e que me fazem renovar cada dia a minha esperança e a minha vontade de ajudar, de lutar. Que bacana. Quando a gente ouve o movimento dos policiais antifascistas, a nossa base aqui tem muita adesão, a gente tem muita simpatia por isso, porque a gente é muito preocupado com a violência policial, policial militar, principalmente, e a militarização, né, das polícias. E quando a gente escutou a perseguição de um dossiê antifascista, e aqui, acho que até no Brasil todo surgiu, assim, de forma independente, muitas bandeiras, agroecologia antifascista, professor de história antifascista, biólogo antifascista, e a gente ficou até assim, aonde que assina esse dossiê que eu quero entrar na lista também. Mas o fascismo preocupa muito, né? É uma perseguição. Como você vê esse avanço do fascismo? O nosso fascismo, né, ele é anterior ao que se entende de fascismo bolsonarista. Nosso fascismo é o fascismo decorrente dos erros, né, dentro das instituições policiais, com os próprios policiais e fora. Porque o fascismo é uma ideia, é uma cultura, é uma finalidade que ela se enraiza em estruturas. Tem uma galera que confunde tudo, inclusive hoje, né? Diz assim que é relacionar fascismo e Estado. Não. O fascismo não é fascismo e Estado. O fascismo ele se utiliza de qualquer estrutura para se propagar. É como um vírus. Né? Então, ele pode aderir dentro do Estado, ele pode aderir dentro de uma igreja, né? Ele pode aderir dentro de instituições públicas, seja elas o Judiciário, o Ministério Público, as polícias também. Ele se aproveita e locupleta essas instituições e propaga suas ideias e suas ações. E foi o que aconteceu, né? No Brasil, a gente dizer que tem um Estado fascista não chegaria a isso, mas há um Estado que ele está relacionado ao fascismo. E o Ministério da Justiça atuou dessa forma. Eles entendem com justeza que nós somos adversários políticos, eles sabem do perigo que nós apresentamos no campo político, não no campo criminal, né? Não no campo de uma luta armada, mas no campo político. Eles entendem o nosso perigo, que a gente representa. Por quê? Eles entendem que as polícias são espaços deles que eles não têm que disputar. Nosso movimento chega e justamente cria uma cisão dentro das polícias, e não há só bolsonaristas, há uma minoria, uma parcela menor, que vai ser maior nunca, de pessoas que são progressistas e que têm pautas. E essas pautas, elas ameaçam os interesses que defendem o bolsonarismo dentro das instituições policiais. A gente poderia até falar um pouco mais disso, se for o caso. Então, como esse é um Estado que se relaciona, né, com essa temática, com essa cultura, ele se achou no direito de fazer investigação contra policiais, levantar dados. Só que, às vezes as pessoas não compreendem, você não pode investigar qualquer um. Você pode investigar a partir da notícia crime e de uma percepção de uma possível correlação de autoria da pessoa específica com o fato. Não há crime, né? E outra, eles simplesmente saíram por adesão. Vamos pegar quem é policial antifascismo, ou quem assinou os documentos, e vamos relacionar. E não funciona dessa forma. Isso só funciona em estado de exceção. Como foi a ditadura militar no Brasil, né? E em outros lugares também, que você simplesmente usa das forças do Estado, do aparato estatal, para perseguir inimigos sem nenhum tipo de justa causa. Então foi isso que aconteceu, né? Aconteceu aqui também no Rio Grande do Norte, separado, uma ação do Ministério Público contra a gente, pedindo uma investigação para ver se éramos um grupo paramilitar ou miliciano, o que é um absurdo por completo. É um absurdo por completo, por gênesis, né? E a gente tem que lidar com isso. Mas isso justamente são pessoas que estão enraizadas dentro do poder
em suas diversas instâncias, né? Aí o Ministério Público também, que não tem uma índole, um espírito democrático, não respeitam o que é o básico do ordenamento jurídico e usam, né, as instituições para os seus fins, né? Os fins pessoais, ideológicos e políticos. A gente entende isso. E o que aconteceu no Rio Grande do Norte é que é a mesma coisa que aconteceu no Ministério da Justiça. Uma perseguição em virtude do que somos e não do que fizemos. Pois é, você destacou que a luta de policiais antifascistas é no campo político, né? Não se trata de um grupo paramilitar de forma alguma. Aliás, a gente está preocupado com a formação de milícias, né, armadas pela parte dos bolsonaristas. E a luta política antifascista é para justamente dar essa ênfase, né, de que as instituições possam agir contra os fascistas e não com aqueles que são progressistas, incluindo dentro da Polícia Civil e Militar. Eu tenho alguns conhecidos dentro da Polícia Civil, aqui em Juiz de Fora. A gente conhece alguns agentes, muitos agentes são progressistas, né? A gente tem essa visão, às vezes, porque vários candidatos são delegados de direita, a gente tende a achar que é tomado pela direita, né, dentro da Polícia Civil, e não é verdade aqui, mas parece muito. A gente tem uma concorrente da nossa candidata Margarida Salomão na prefeitura, uma concorrente que é delegada e deputada estadual, que surfou nessa onda errada do bolsonarismo, e é a delegada Sheila, e a gente fica preocupado com essa onda, porque tem outra candidata também, que é delegada, de direita, sempre, né, é uma coisa bem confusa, né, servidora pública defendendo o Estado mínimo, e muitas vezes fazendo uma comunicação bem enganosa, né, porque escreve e faz essa guerra de comunicação que o bolsonarismo vem ganhando espaço, e preocupa a gente também, porque as pessoas ficam enganadas, né, como se pudessem ter uma política social de amplo acesso aos serviços públicos por meio deles. E a gente está vendo o desmonte, né, da reforma administrativa que Paulo Guedes comanda, sacrifica, né, os servidores e sacrifica a população no acesso aos serviços públicos. É o que a ecologia nossa, a transição ecológica vem falando muito. E né, dentro da transição ecológica, a participação social é muito importante. E tenho certeza que a segurança pública também pode contribuir com essa participação social, né? A segurança pública não é só um tema de polícia, propriamente, né? Como é que o movimento de policiais antifascistas vê uma possibilidade de cidadã, de participação social dentro do tema? Existe esse espaço de discussão? Existem os instrumentos e as ferramentas, né, Arthur? Existe o princípio, né, da transparência, né, a finalidade pública também, e a finalidade pública é justamente uma finalidade que atenda aos interesses sociais, mas a gente tem que ter em mente uma coisa: essas pessoas, elas não querem participação social nas instituições policiais. Por quê? Ter participação na instituição é dividir poder. É fazer com que as coisas não sejam do jeito que você quer. Então, você tem hoje castas, corporações que elas têm castas dentro delas que governam elas. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal também. São essas as principais que têm esse problema, né? Você tem os oficiais e os delegados. E essas pessoas adoram o poder de administrar, de gerir e de pautar a segurança pública. Por mais ineficiente que ela seja, o grande problema é a completa falta de compromisso dessas pessoas. Não vou dizer uma completa, mas uma primordial falta de compromisso dessas pessoas com o serviço. O compromisso que elas têm é com a defesa da classe, né? Então, elas não querem participação social, porque a partir do momento que tiver lá o Arthur participando de um comitê, né, segurança municipal, por exemplo, e ele vê que as ações ali empreendidas pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil não coadunam com os interesses sociais, você vai dizer, você não tem compromisso nenhum com essas castas, com esses grupos. Você vai dizer, não, isso está errado, ó. Vamos fazer de uma forma diferente.
E aí você vai minando o poder dessas pessoas, de ganhar com isso. Né? Se ganha politicamente com isso, se ganha financeiramente com isso. Né? A tragédia de segurança pública, ela rende dinheiro. Veja as empresas de segurança privada e o problema que isso traz. Porque, tem um bocado dessas empresas de segurança privada que elas têm donos que são laranjas, ou que são pessoas relacionadas a gestores de segurança pública. Veja o conflito de interesse. Eu, digamos que sou um comandante de um batalhão, aí de Juiz de Fora. Eu tenho que zelar pela segurança pública comum. Se essa segurança pública for falhar, aumenta a demanda por segurança privada. E eu também sou o dono da empresa de segurança privada. E ganho dinheiro com os problemas de segurança pública. Olha o problema que isso traz. Isso é a menor parte de tudo isso. Então, essas pessoas não querem dividir poder político, não querem dividir poder econômico, não querem dividir o poder pelo poder. Então, elas querem, todas as instituições policiais, elas querem as pessoas longe, elas não querem participação social, porque a participação social tanto interfere nesses interesses, né, privados, como nos interesses corporativos. Se eu percebo que a existência de um delegado, a existência da carreira como ela funciona hoje, ela não atendeu o interesse social, eu, como popular, vou dizer, não tenho nenhum apego a isso, eu vou pedir a mudança. Então, é o interesse deles e é primordial para a manutenção de todos esses interesses que não haja participação social. O que a gente tem que fazer enquanto população? Pedir a participação social. Né? E se empoderar. Veja, a gente não conhece segurança pública. No geral, não conhece. A gente sabe o que é uma viatura, mas a gente não sabe quais são as atribuições da Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Federal. A gente não sabe nada disso. E isso, essa ignorância, né, esse distanciamento, isso é proposital. Se você é ignorante, Arthur, de uma coisa, se eu sou ignorante de outra, como é que eu vou falar disso? Eu vou dizer assim no máximo, eu não gosto de segurança pública. Aí você vai me perguntar, o que muda? Aí eu falo, eu não sei o que muda. Ou então eu reproduzo o que é dito, né? Falta efetivo, falta carro, falta salário, e não é isso. Não é esse o problema. Esse também é o problema. Mas você pode melhorar nisso aí, que vai continuar esse mesmo fosso. A gente tem o pior sistema de segurança pública do mundo. Né? Então a gente vai continuar... Comando, né? As pessoas falam assim, falta comando. Né? Tem que ter alguém, vamos votar alguém que tem comando. Né? É o que fizeram aí com esse ex-capitão aí que está ocupando o Planalto. Né? É triste, né? E as pessoas têm que compreender, igual você falou, agora essa eleição é uma escolha bem díspare, de dois caminhos, né? Um lado autoritário, que persegue, que quer concentrar poder, que quer monopolizar as áreas econômicas, sociais, e do outro lado, o empoderamento do cidadão, a maior participação, o controle sobre seus territórios e com políticas integrativas, resolvendo conflitos. E as pessoas têm que ficar claro isso, porque eu vejo na propaganda desse pessoal bolsonarista uma lábia de passar uma coisa social, que vai dar amplo acesso, mas é como você bem explicou aqui, que para concentrar o poder, não deixar outras pessoas participarem. E isso é bem complicado, né? Isso não favorece a resolução de conflitos, tanto a sociedade precisa. Né? E a luta, essa luta ambiental e a luta pela segurança pública, elas se interagem muito, eu acho que porque elas procuram integrar políticas diferentes. Né? Eu costumo falar muito de segurança alimentar, de segurança hídrica, né? A segurança dos espaços de gestão de áreas públicas, né? E às vezes política preventiva, que você organiza a cidade, a sinalização, você incentiva o esporte, acesso à educação integral, você pode diminuir índice, por exemplo, de violência. Trabalhar esse tipo de... Como que você vê esse tipo de política na segurança pública? Onde que a gente pode caminhar por isso? Seja, às vezes, na ressocialização também, né, de presos. Como você está propondo isso aí? Eu entendo que a questão é plural, é bem plural.
e é uma falha, né, que a gente tem, enquanto sociedade, a gente separa as coisas. Né? Enquanto indivíduos mesmo. Ali é o pote do açúcar, ali é o pote do sal, e, na verdade, as coisas na vida não funcionam dessa forma. Talvez na cozinha funcione, mas na vida não funciona. Vou explicar até como é essa segurança pública. Por exemplo, segurança pública e educação. Fundamentais, o relacionamento entre elas. Vou dizer como. Pré-escola. Se você não dá uma assistência e acompanhamento àquela criança desde cedo, deixa ela vulnerabilizada, impede a mãe dela, inclusive, de procurar melhores rendimentos, né? Porque se a gente oferecer creches, né, ensino integral, etc., a mãe, né, normalmente, é a gestora, mas não só, claro, mas vamos colocar o exemplo da mãe, que é mais precarizado um pouco, no sentido da divisão do trabalho, né, com a criança, a mãe vai ter mais condições de se profissionalizar, se instruir, de procurar um emprego melhor, de procurar emprego para formar renda. Porque o filho dela está tendo a devida assistência a partir de uma creche e uma pré-escola. Isso já vai dizer muito sobre o futuro dessa criança. Porque tanto a família vai estar mais estruturada, com condições de dignidade, como ela também já vai ser assistida e respaldada e informada, instruída pelo Estado, a partir dos mecanismos muito próprios da sua idade. Aí você tocou no ponto, que é a questão da ressocialização. Outro ponto, que aí é muito ligado à segurança pública, mas tem a ver com emprego e renda. Bem, a gente prende. Cara, cometeu o crime, tem que ser preso. Ponto, né? A gente não pode tergiversar com isso. Às vezes a gente tergiversa um pouco. Mas prendeu. Até porque a gente tem que ter uma resposta social no sentido de que há condutas que não são permitidas. A gente pode ver quais são essas condutas. Mas enquanto elas não forem permitidas, tem que ser punido. Infelizmente, é assim, é a vida. Mas voltando, o cara foi punido, cumpriu a pena dele. Esse cara, ele vai estar completamente desassistido. Porque se ele já tinha dificuldades de construir renda antes, agora que ele é um ex-preso, né, ou solto, ele vai ter 3 vezes mais dificuldades, porque já tem um corpo de pessoas que não tem emprego, já está difícil, né, o desemprego está crescendo, 1/3 entre os jovens em idade de trabalho está desempregado, por exemplo, e aí tem esse cara, né, e a gente tem que dar algum respaldo para evitar minimamente que esse cara retorne à atividade de delinquir. A reincidência criminal no Brasil é 70%, é um número altíssimo. Há outros modelos, como a PAC, que tem aí em Minas Gerais, eu não sei quais são os municípios, mas a PAC nasceu em Minas Gerais, ela produz resultados de reincidência de 15%, com 1/3 dos gastos por preço. Então, vejamos, há formas de se trabalhar. Há formas, né? A questão do esporte, né? Você falou de áreas públicas, né? Essas áreas públicas que podem comungar muito bem lazer, meio ambiente, esporte, atividade esportiva, atividades culturais, né? E aí trazer esse jovem a perspectivas outras que o afasta da criminalidade. Então, é muito plural, é muito, tem como percorrer demais, né? Até aquela questão que eu falei contigo, a questão ambiental propriamente dita, sustentabilidade alimentar, dos baldinhos, né? É uma forma de integração social e de produção de renda, né? A partir de compostagem orgânica não é barata, não, é cara, né? Então, a própria comunidade produzindo ali, ganhando dinheiro com aquilo. Como que é esse projeto? Explica para nós, dos baldinhos. Esse projeto dos baldinhos, ele foi iniciado, gestado em Santa Catarina. E o que ele resulta? O que ele trabalha, né? É com a produção, né, de compostagem de humo. Né? E aí você pode justamente usar os restos da cozinha das escolas, também do resto da comunidade, e a partir de instrumentário muito básico, muito barato, o investimento inicial é muito barato, né? O que precisa só do cuidado e atenção, né? Você consegue, né, a produção de humo e aí desenvolver, inclusive, hortas comunitárias, se for o caso, ou então vender isso para supermercados, mercados, e o preço não é barato. O humo natural, ele está muito em falta, ele não é largamente produzido, que é o que é industrializado, que é de uma outra forma e tal. Mas esse que é, inclusive, mais rico, em nitrato e outros componentes, ele não falta no mercado. Então, há um mercado, inclusive, para isso. E é uma atividade econômica que pode ser abraçada e pode, né, que pode envolver algumas pessoas da comunidade e pode dar uma sensação de pertencimento, pode desenvolver e pode se alastrar por outros campos, como eu falei, né, as hortas comunitárias virarem feiras de bairro, imagina. Né?
Então, poxa, e aí um associativismo. Cara, são ideias que elas funcionam em escadinha, mas o princípio dela já é maravilhoso, mesmo que ela não se desenvolva para outros pontos, já é maravilhoso. Isso tem a ver com segurança, porque a questão da renda, a questão da oportunidade, a questão do lugar social tem muito a ver com a adesão do jovem à criminalidade. Isso não sou eu que estou dizendo, não é a ciência que está dizendo, né? É a técnica, é o estudo, é o que dá certo em outros lugares e aqui no Brasil que existe. Quando você traz envolvimento, né, a esse jovem, né, um lugar, um espaço, um sentimento de pertencimento, de utilidade, é muito mais difícil que ele entre na criminalidade. É muito mais difícil. Agora, se a gente deixa o jovem abandonado, desde a terna infância, largado, e aí a gente fica esperando dele uma conduta magnífica, honrosa, cidadã, reta, tem que dar os meios para se cobrar os devidos fins. E a gente não está dando os meios. E fica cobrando os fins e depois reclama do sistema de segurança que a gente tem. Ou a gente... Se esse não é o problema é o seguinte: o brasileiro é pior do que o japonês, é pior do que o chileno, é pior do que a Argentina, a gente vai desistir do próprio povo, então. Não é o caso. A gente é humano do mesmo jeito. A gente come, dorme, tem necessidades e sentimentos. Então o problema não é com o povo. O problema é de política pública que falta. Pedro, muito boa essa sua explicação. A gente consegue perceber que a escola tem uma centralidade nessa conjuntura de associar questões ambientais, de segurança pública, de assistência social. E eu tenho um compromisso aqui muito importante, que é garantir que toda escola tenha psicólogo e assistente social, porque é uma lei federal, batalhada e conquistada pela oposição no Congresso, e ela veio junto com a aprovação do novo Fundeb, e é muito importante a gente fazer isso, porque as crianças de escolas públicas são muito vulneráveis, elas precisam muito desse acompanhamento de psicólogo e assistente social, inclusive para as mães, para os pais, e é muito importante. Eu vejo isso como também um bom ponto de ajuda, né, e de desenvolvimento da comunidade escolar. E o projeto do Baldinho é fantástico também, porque esse incentivo ao empoderamento, né, sentimento de pertencimento, de colaboração, de uma sociedade do cuidado, né, que é fundamental, e hortas, né, hortas escolares, hortas comunitárias, fazem parte desse modo de tratar o território bem, de trazer novas culturas, às vezes valorizar culturas existentes, e é muito importante. A gente tem uma proposta aqui também com compostagem, falta muito para Juiz de Fora fazer um projeto de compostagem que alie isso. Esse projeto do Baldinho, eu fiquei encantado, porque aqui o sistema de coleta de lixo doméstico, ele tem no aterro sanitário a geração de energia elétrica a partir da decomposição, de gases em decomposição. Então, eles não incentivam a compostagem. A gente pode fazer pontualmente esse incentivo, e a escola é um espaço incrível para a gente fazer isso, né? Então, muito bom mesmo essa linha. A gente tem que ir utilizar as escolas, né? Do lado da ressocialização, eu penso muito em questão também da geração, né, de capacitação para empregos, e também, às vezes, até treinamentos de cães. Acho que essa relação do preso com animais pode ajudar também, né, de um treinamento, né, eles aprenderem a fazer a domesticação, né, e ajudar a ter cães guias na cidade disponíveis, seja para acompanhar uma criança em situação de conflito no juizado, ou cães guias para o pessoal que necessita de acessibilidade. Então, também é outro caminho que a gente pensa em discutir por aqui, né? E o outro lado dessa integração, ecologia com segurança pública, está vindo à tona recentemente, mais nos Estados Unidos, em função dos protestos lá antirracistas, que é no termo "eu não consigo respirar", né? Quando a gente fala "eu não consigo respirar", lembra também a questão do ar, né? Dessa poluição, degradação, e também
a violência racista, policial, que tem nos Estados Unidos e aqui no Brasil não é diferente. Temos casos diários, né, que não são noticiados. Eu acho que aqui é até pior, viu, Arthur? É pior, né? Fala mais sobre isso, esse não consigo respirar no Brasil. A letalidade policial no Brasil, a gente tem uns mitos, né? E eu gosto muito de observar quando é falado a convicção das pessoas e a leviandade também. Fala-se, por exemplo, que as leis americanas elas assistem ao policial uma maior liberdade de atuação, inclusive uma atuação letal. Talvez seja até verdade, talvez. Mas aqui no Brasil há um índice de letalidade policial 7 vezes maior do que o americano. E lá mata-se muito. Né? Não é Europa. Não é Europa. Não que a Europa seja perfeita, mas dentro do que é escalas que não dá nem para pensar. Então lá, aqui nos Estados Unidos, já tem uma cultura armamentista, violenta da polícia, racista também. Aqui no Brasil, ele tem 7 vezes mais mortes. É porque o racismo brasileiro, né, ele se dá de uma forma um pouco diferente e mais cruel. Aqui a gente fala de uma miscigenação, democracia racial mentirosa, absolutamente mentirosa, e que a gente permite que segregue-se um povo, né, à condição de indigência e, de certa forma até transmute, né, a questão da raça para a pobreza e a indigência. O indigente é a grande vítima de preconceito, quando, na verdade, você vai olhar a composição do indigente, da pessoa que está miserável, baixa renda, você vai ver que grande parte é negra. Né? E isso está correlado, isso não é de graça. Né? É só olhar todas as nossas políticas. Já lá nos Estados Unidos, a coisa digamos, funciona de uma forma mais encaixada, né? Talvez no embate direto de pessoas, porque lá o negro tem mais condições e mais direitos do que aqui, do que o negro da periferia. O negro da periferia está tão desassistido aqui que você não consegue nem ver o conflito. Porque, na verdade, não é conflito, é uma obliteração. Lá nos Estados Unidos tem um conflito, os caras vão pedir os direitos deles porque eles estão muito mais arraigados já nisso. Muito mais sabedores. E aqui a gente engatinha, né? Claro, tem as organizações que fazem seus trabalhos maravilhosos. Mas, no geral, a gente engatinha e não percebe. Não percebe porque a dominação é tão brutal que você não percebe uma correlação de forças. E aí você não entende que há uma dualidade em conflito. Lá nos Estados Unidos você percebe a diferença, a distância. Mas você percebe 2 atores. Aqui você não percebe. Tão brutal que é. Então aqui no Brasil é muito pior essa questão do racismo. É muito pior. Né? E aquele pisão no pescoço, que brutal, feio. Aqui as notícias são terríveis, né? Eu não diria que aquilo é fichinha, que aquilo é feio. Mas do que acontece aí todas as noites, aquilo seria até banal em alguns momentos. Com jovens e crianças negras, né? No Brasil, diariamente. Sim, com homossexuais também. Homossexuais são um grupo muito visado. Muito visado. LGBTQI+. Muito triste a desigualdade estrutural no Brasil, que nessa escolha da eleição é uma escolha por 2 caminhos distintos. E a população precisa, né, saber quem realmente defende e quer combater e extinguir essa desigualdade. Né? E o Lula, né, fala até, fez um vídeo muito bom recentemente, dizendo que o povo não quer comprar arma, nem cartucho de carabina, ou quer comprar comida, que está muito caro, né? Porque está entregue aos mercenários, banqueiros, né? Na política econômica do Brasil. Então, a gente precisa mesmo levantar essa clareza para a população, que a gente pode resolver e ajudá-la a sair desse crescente fascismo que está no país, e a eleição municipal é fundamental para ser essa resistência e garantir acesso aos serviços públicos para toda a população, né? E a gente torce muito aí para que você seja eleito, né, na cidade de Natal. Obrigado. Você vai ser eleito, já está nas pesquisas de intenções de voto em Natal. A gente fica muito feliz e
Jean Paul Prats, senador Jean Paul Prats é candidato a prefeito aí, correto? Eu Isso. sempre vejo ele na rede social, ele tem forte, uma pegada boa, né, de trabalho, né, e a gente torce muito para que Natal tenha um prefeito também do PT, junto com a nossa governadora Fátima Bezerra, também, do Partido dos Trabalhadores. E aqui, seria uma briga boa. Com certeza, vai dar certo, já deu certo. Eu fico muito na torcida, viu, Arthur? E vou acompanhando. E se precisar de materiais, né, a gente pode ajudar aqui também, grava um vídeo, trazer propostas para a segurança pública municipal, posso também conversar contigo, estou à disposição, certo? Pode contar assim com a gente. Eu vou ficar na torcida demais aí para que Juiz de Fora também dê uma lição, né, no bolsonarismo. E coloque o nosso Arthurzinho aí, que está aí com a gente, para ser vereador, para fazer esse embate que tem que ser feito em todos os espaços. A Câmara Municipal é um ambiente importantíssimo para se fazer. Importantíssimo. Não dá para prescindir de nada. De nada. Muito bom. E a gente está encerrando o nosso programa aqui. Eu estou reparando que você está com a camisa aí especial. Deixa eu mostrar aqui, ó. Policiais Antifascismo. Essa aqui é a versão retrô, que tem o mapa do Rio Grande do Norte. A gente hoje tem já uma sem o mapa do Rio Grande do Norte para ser vendida nacionalmente. Então, inclusive, quem quiser comprar a camisa, só entrar em contato lá no meu privado que eu repasso o telefone do colega que vende. Então, tá aí para espalhar a mesma causa, espalhar os valores e fazer raiva também àqueles que fazem um comércio da morte e comércio da vida, né? Porque matar ou deixar viver dá muito dinheiro. É verdade, vamos nessa luta contra esses fascistas aí. Vamos derrotar esses fascistas. Agradeço demais, Pedro. Espero em breve vê-lo aí na Câmara e eu poder visitar Natal, revisitar Natal, que eu já tive e gosto muito da cidade, tá? Dessa capital. Pode vir, que aqui tem um lugar para você ficar, viu? Obrigado. Você é torcedor do ABC ou do América aí? Ixi, cara, eu sou torcedor do Náutico, olha a coisa, porque eu fui... Minha naturalidade é de Pernambuco e tal, mas aqui eu gosto dos dois. Perfeito. Eu torço pelos dois, de todo jeito. Em cima do já virei político, já virei político mesmo, foi. Agora deixa agora. E você, é galo ou raposa? Rapaz, sabe que aqui eu sou galo carijó, o verdadeiro galo é o Tupi Futebol Clube. O Tupi, sim. E Juiz de Fora. Tupi Futebol Clube, já teve na Série B, né? né? Já foi Série B, não foi o Tupi? Foi da Série B. Campeão, Série D, Série C. E tem um outro Tupinambás também, o Leão, aqui da cidade. Aí a gente fica dividido. Mas eu fui jogador juvenil do Tupi. A gente costuma falar que é o verdadeiro galo carijó. Mas a torcida, a população de Juiz de Fora, costuma torcer muito para times do Rio de Janeiro. E eu sou Vasco da Gama. Né? Mas a gente gosta do futebol como um todo, mas a gente quer o povo como povo e não como público, né? Retornando ao futebol, o pessoal esquece o compromisso político e só quer o oba-oba voltar a ser só público e bater palma. Não, a gente quer o povo como povo, reivindicando, né, inclusive fazendo política do esporte. Fazendo política do esporte, né? Porque vimos que existe agora uma perseguição pela jogadora de voleibol de praia. Né? E é isso aí, temos que lutar contra os fascistas. Eles são molosos, eles não deixam nenhum espaço aberto, não. Se tiver possibilidade, o fascismo ele engole. E não, a cadela do fascismo é sempre no cio. Então, a gente não pode dar espaço para os caras. Não pode. E tem que trazer a democracia sempre como bandeira. Perfeito. Obrigado. Então, encerrando mais um programa Transição Ecológica.
É possível termos o Rio Paraibuna despoluído e uma Juiz de Fora mais justa, diversa, humana e ecológica. Bom dia, pessoal. Vamos O Arthur falou aqui de Chapéu d'Uvas. É até engraçado se você chegar para o cidadão hoje e dizer que ele consome na casa dele água do Rio Paraibuna. Eu nasci aqui em Juiz de Fora e nasci com essa questão do Rio Paraibuna. Então eu tenho essa vontade de ver o Rio Paraibuna despoluído. Nessa eleição, Juiz de Fora tem opção. Eu já escolhi, Arthur Valente. Arthur é pré-candidato a vereador pelo PT em favor do meio ambiente, da ciência e da defesa da vida. Jovem, com 38 anos, biólogo, ambientalista, marido da Débora, pai da Marina, natural aqui de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem um potencial enorme com a represa de Chapéu d'Uvas, um grande desafio também. E a questão da habitação, do trânsito, de uma melhor qualidade da moradia das pessoas, então do saneamento básico. E a gente quer essa Juiz de Fora melhor. Estamos vivendo um momento político crucial. O modelo de exploração da natureza que temos adotado é um modelo que gera absurda desigualdade social. Precisamos mudar de vez nossa relação com o meio ambiente. Nosso futuro depende das decisões que cada um de nós tomarmos nesta eleição. O poder público necessita de fiscalização e Arthur oferece um equilíbrio capaz de convergir pontos de vistas diferentes. E a gente foi educado aqui de forma até privilegiada, de forma gratuita, pela Universidade Federal, pelo Colégio de Aplicação, e a gente tem o dever de passar esse conhecimento. Filho do ex-deputado Agostinho Valente do PT, Arthur conheceu o ambiente da boa política cedo. Desde criança, ele acompanha a carreira política do pai. É uma pessoa que conhece a importância de se trabalhar para o bem comum, pela ecologia integral, do acesso à vida digna, por isso está ciente da responsabilidade da vida pública. Arthur tem um histórico de luta pela preservação da natureza. É analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas. Foi secretário do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Preto e Paraibuna. Atuante nas audiências públicas, foi defensor da criação do Parque na Mata do Crambeque. E sabe o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, pertinho de Bitipoca? Então, o projeto do parque teve os cuidados do Arthur, sempre com uma equipe competente e humana. Parabenizar o Arthur, que está coordenando aqui o Instituto Estadual de Floresta, e que o Instituto Estadual está fazendo uma série de intervenções aqui na região. Foi noticiado recentemente a possibilidade da criação do Parque Estadual da Serra Negra, da Mantiqueira. Não dá para deixar passar. Chegou a hora de você também se comprometer em criar uma sociedade que supere a exploração dos recursos naturais e do trabalho humano. E o caminho passa pela transição ecológica, na cidade e no campo. Arthur representa essa vontade, do trato correto com a terra, do respeito ao trabalhador e trabalhadora, buscando desenvolvimento social com a soberania alimentar que tanto Juiz de Fora precisa ter agora. A minha missão é construir uma política social que seja também ecológica. E agora você tem a opção e eu te convido a vir a ser valente comigo. Seja valente, JF. Seja valente, JF. Seja valente, JF. Seja valente 13787 na ecologia 13787 meio ambiente 13787 Arthur Valente é o meu vereador. Seja valente 13787 melhor cidade 13787 diversidade 13787 Arthur Valente é com ele que eu vou. Seja valente 13787 pela educação 13787 pela saúde 13787 Arthur Valente é o meu vereador.
Vote 13787, Arthur Valente para vereador. Seja Valente JF.